Olá pessoal, tudo bem? Bom, o nosso assunto que iremos trabalhar na aula de hoje será sobre o binômio de Newton. E esse assunto é um assunto que requer um pouco mais de atenção por se tratar de um assunto que eu preciso de umas ferramentas. E essas ferramentas geralmente são ferramentas novas. Bom, então a primeira parte da nossa aula é nada mais nada menos do que mostrar essas ferramentas até chegar ao ponto de desenvolver o binômio de Newton e assim, por sua vez, resolver as questões de binômio de Newton, ok? Então vamos lá, primeira ferramenta. A primeira ferramenta nossa é nada mais nada menos relacionada ao triângulo de Pascal. E o que seria o triângulo de Pascal? É um triângulo aritmético infinito onde são dispostos coeficientes das expansões binomiais. Inclusive, daqui a pouquinho nós vamos ver o que é um número binomial, beleza? Os números que compõem o triângulo apresentam diversas propriedades e relações. Então, tanto essas propriedades quanto relações, assim que nós começarmos a aprender a montar o triângulo de Pascal, eu vou mostrar essas propriedades que aparecem com vocês e as relações, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro nós vamos entender o que é um coeficiente binomial, ou seja, o que é um número binomial, Alessandro? Como que se tem uma forma, se tem um símbolo? Pois bem, aí os números que compõem o triângulo de Pascal são chamados de números binomiais. E a representação dele é nada mais nada menos do que está representado aí embaixo. Esse parênteses que tem aí, com n na parte de cima e e o p na parte de baixo, nós lemos bem assim, número binomial n sobre p. Então a parte de cima, o numerador, é o n, e a parte de baixo, o denominador, é o p. E aí é importante saber que o n será sempre maior ou igual a p. E lembrando também que são números naturais, tanto n e quanto p. Então não tem como ter número negativo, ok? Então não existe assim, menos n sobre 4. Não. O n e p são números naturais e o n tem que ser maior ou igual a p. Lembrando que como os números naturais são 0, 1, pode ser o 0 também, ok? Então vamos lá, continuando. O número n é o denominador e p é o denominador, e o número binomial é calculado a partir da relação. Ou seja, eu quero que vocês prestem bastante atenção que o número binomial é nada mais, nada menos que o desenvolvimento de uma combinação simples. Então, quando eu falo número binomial n sobre p, o resultado é a mesma coisa de combinação de n para p. Então, seria n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Então, Alessandro, é o seguinte, o número binomial, o desenvolvimento dele é uma combinação simples? É isso aí, é a mesma coisa. n sobre p é a mesma coisa de combinação de n tomados de p a p. Inclusive, eu em particular, quando eu resolvo uma questão de combinação simples, eu costumo usar essa notação, mas é uma questão de costume. Eu aprendi assim e acostumei a usar assim as combinações. Ok? Então vamos lá, gente. Continuando mais um pouquinho, agora a gente vai desenvolver essa ferramenta que é a construção do número binomial. Só que eu vou colocar uma do lado da outra para vocês entenderem, porque primeiro eu vou colocar numa nomenclatura número binomial e depois do outro lado eu vou colocar os coeficientes, ou seja, os resultados dos números binomiais. Lembrando que o número binomial, quando eu colocar, para eu descobrir qual o resultado numérico dele, eu desenvolvo como sendo uma forma de combinação simples. Beleza? Então vamos lá. O triângulo de Pascal é construído colocando os números binomiais de mesmo numerador na mesma linha. A parte de cima sempre vai estar na mesma linha. E os coeficientes do denominador na mesma coluna. E aí nós vamos ter o seguinte. Vamos lá. Esse n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n3 e por aí vai, daqui a pouquinho eu vou dar um significado para ele. E isso tem a ver com o que, Alessandro? Tem tudo a ver com o binômio de Newton, que eu vou mostrar para você onde está localizado esse n. Ok? Então vamos lá, montando, hein? O primeiro de todos é o número binomial 0 sobre 0. O próximo número, n igual a 1, 1 sobre 0. Aí lembrando, tá? Como que foi feito mesmo? Na coluna, todos os denominadores serão 0. Então, vai lá. 2 para 0, 3 sobre 0, 4 sobre 0 e
5 sobre 0. Agora, como a gente vai montar um triângulo, você vai ver que eu vou começar já da linha n igual a 1. Aí eu venho 1 sobre 1. E lembrando, o n, que é a parte de cima, não tem que ser maior ou igual a p, eu não consigo colocar mais nenhum do lado dele. Por quê? O limite dele é o número de baixo ser igual ao número de cima. Então vamos lá? 2 para 1 e adivinha qual é o último? 2 para 2. Beleza. Então vamos lá. 3 para 1, 3 para 2 e 3 para 3. 4 para 1, 4 para 2, 4 para 3 e o último 4 por 4. E 5 para 1, 5 para 2, 5 sobre 3, 5 sobre 4 e 5 sobre 5. Pronto, montei meu triângulo de Pascal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar para vocês o seguinte, o que interessa depois de você montar o triângulo de Pascal é saber os resultados. Então, o que aconteceria? Eu teria que desenvolver para cada número binomial uma fórmula de combinação simples. Porém, isso não vai ser preciso. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês que existe uma técnica que nós usamos para completar exatamente os resultados desses números aí, sem fazer muita conta. Inclusive, vamos lá, olha só. Na primeira coluna, eu vou colocar tudo 1. Então, se você falar, Alessandro, será que vai dar 1 mesmo? Vai. Se você fizer uma combinação de 0 para 0, dá 1. Combinação de 1 para 0, dá 1. Combinação de 2 para 0, dá 1. Então, para você não fazer essa conta toda, eu falo bem assim. Como que eu monto isso daí? Na primeira coluna, tudo 1. Agora, a partir da segunda linha, eu venho numerando. Tá, e você vem numerando como? Bom, eu coloquei do lado o 1, beleza? Então, 1 para 1 é 1. E aí eu venho criando da seguinte maneira. Eu vou lá, pego esse 1, somo com o número do lado e coloco a resposta embaixo. Então, 1 mais 1, 2. Beleza, já estou completando o meu triângulo de Pascal. Tranquilo. E finalizando, 2 para 2 dá quanto? 2 para 2 dá 1. Alessandro, na linha de baixo como é que você vai fazer? Cara, eu sempre pego o número que está à esquerda, soma o número que está à direita e coloco a resposta embaixo. Então vamos lá. 1 mais 2, 2 mais 1 e vou colocando embaixo o resultado, hein? 1 mais 2, a resposta embaixo, 3. 2 mais 1, a resposta embaixo, 3. E finalizo com 3 sobre 3, dá 1. Facinho? Facílimo. Vamos somar de novo? Somando, somando, somando. Resposta: 1 mais 3, embaixo, 4. 3 mais 3, resposta, 6. 3 mais 1, 4. E finalizo com 1. Ah, entendi. Finaliza com 1 porque sempre número binomial de um número na parte de cima, cuja parte de baixo é a mesma, sempre vai dar 1? Sempre vai dar 1. Beleza? Então vamos lá, ó. Vou somar todos e vou colocar o resultado embaixo. Bom, então eu tenho 1 mais 4, 5. E agora? 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10 também. 4 mais 1, 5. E o final, 1. Então, o que acontece? Eu coloquei um do lado do outro para você entender que o triângulo de Pascal é feito exatamente com números binomiais. Só que esses números binomiais, como são combinações, quando eu desenvolvo, tem um resultado. Então, como eu preciso do resultado, o que eu faço? Eu simplesmente coloco na primeira coluna tudo 1, coloco o número do lado 1 e venho somando. Somo da esquerda com o da direita, resultado embaixo. E lembrando que todo final do meu triângulo vai dar 1, porque sempre será uma combinação de um número na parte de cima, cuja parte de baixo é a mesma, sempre dando 1. Ok? Então é mais ou menos assim. Vou pegar aqui um n igual a 3. Você pode ver que o n igual a 3, 3 para 0, 3 para 1, 3 para 2, 3 para 3. 3 para 0 dá 1, 3 para 1 dá 3, 3 para 2 dá 3 e 3 para 3 dá 1. E se fosse um n igual a 5? 5 para 0 é a mesma coisa que 1. 5 para 1 é 5, 5 para sobre 2 é 10, 5 sobre 3 é 10 também, 5 sobre 4 é 10 também, 5 sobre 5 dá 1. Perfeito? Então tá aí como desenvolver e como montar o meu triângulo de Pascal. Então vamos lá, gente. Continuando mais um pouquinho. Essa situação que eu acabei de criar, mostrando lá para você que eu sempre pegava o da esquerda, somava com o da direita e colocava o resultado embaixo,
Isso daí não é um macete, não. O nome disso é relação de Stiefel. E você pode ver que eu coloquei assim, né, na parte amarela. 2 sobre 1 é mais 2 sobre 2 é igual a 3 sobre 2. Então você pode ver que se eu chamar a parte de cima de n, a parte de cima sendo n e a parte de baixo p, olhando para essa parte amarelinha, eu repito n, que é 2, e na parte de baixo eu somo mais 1. Então, toda vez que eu tenho n sobre p mais n sobre p mais 1, ou seja, uma unidade a mais, o resultado disso é acrescentar uma unidade na parte de cima e na parte de baixo. Por que, Pondôs? Porque esse resultado aí é exatamente o mesmo que nós fizemos o quê? No triângulo anterior. Só que lá nós fomos pegando o quê? Resultados e montando. Aí não. Aqui eu estou mostrando para você que isso aí é verdadeiro. Então essa relação é chamada de relação de Stiefel. Beleza? Então vamos lá. Bom, agora eu vou mostrar para vocês algumas relações e propriedades que acontecem. Bom, a primeira aqui é o seguinte. Quando você pega e soma cada linha, olha o que vai dar o resultado. A soma do primeiro é 1. E essa soma do primeiro é a mesma coisa que 2 elevado a 0, que dá 1. A soma do segundo dá 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1. A soma da terceira linha, olha o quanto que está dando. Está dando 4. 1 mais 2 mais 1, 4, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Alessandro, onde você está querendo chegar aí? Eu estou querendo chegar no momento de falar para você que todas as somas das linhas é uma potência de base 2, em que o expoente é nada mais nada menos que o valor de n. Então, n igual a 3, que é a próxima linha, você pode ver que é a mesma coisa que 2 elevado a 3, que dá 8. 1 mais 3 mais 3 mais 1. Então, o próximo que tem aqui embaixo é 2 elevado a 4, porque o n é 4. Eu já sei que a soma vai dar 16. Então, se eu somar aqui, 16. Ah, então quer dizer que se eu fizer mais uma linha, dá 2 elevado a 5, que dá 32? Sim, a soma da linha de baixo, 32. E assim por diante. Então eu posso falar para vocês com toda certeza que se você falar bem assim, não, então fala para mim n igual a 10. Qual é a soma dos coeficientes? A soma dos coeficientes, 2 elevado a 10, 1024. Então sempre a soma das linhas é uma potência de base 2 em que o expoente é o valor de n. Beleza? Então vamos lá. O outro que eu vou mostrar para vocês aqui é uma soma na diagonal. Quando eu começar a somar na diagonal, vocês vão ver que vai dar uma sequência. E essa sequência aí, eu vou até deixar um pouquinho sem falar o nome dela para ver se vocês lembram. Então olha só, soma na diagonal. Somando uma ali, dá 1. Somando de novo, 1. Só que eu somando na diagonal aqui, isso aqui dá 2. E eu não sei se vocês perceberam, mas essa soma 1 com 1 que dá 2 é a mesma coisa de pegar aquele 1 vermelhinho com 1 vermelhinho e somar. 1 mais 1, 2. Quer ver o próximo? O próximo dá 3. E esse 3 aqui é a soma dos dois números anteriores. 1 mais 2, 3. Quer ver o próximo? O próximo aqui vai dar 5, que é a soma dos dois anteriores. 2 mais 3, 5. E o próximo, então? O próximo vai dar 8. Por quê? Porque é 5 mais 3, não é? Isso aí. Pô, então o próximo então é 5 mais 8? Sim. Quanto que dá o resultado? 13. Pô, então o próximo da soma vai ser o quê? 13 mais 8. Que vai dar quanto? 21. Ué, eu tô percebendo que essa sequência que você está montando aí, como é que é o nome mesmo, Alessandro? Então, é exatamente a relação de Fibonacci. Perfeito? Então tá aí, ó. Nós temos exatamente aquela sequência de Fibonacci. Beleza? Mais uma relação que tem do triângulo de Pascal. Então vamos lá, gente. Vimos 3 relações aí. A gente poderia até falar que é curiosidade, né? Mas não é curiosidade não. Isso daí é uma relação que essa relação pode nos ajudar e bastante na resolução de uma questão. Tá bom? Então, continuando. Bom, aí eu queria mostrar para vocês, na verdade agora eu queria dar velocidade. Velocidade em quê? Nas resoluções. Então existem alguns números binomiais que não precisa ficar calculando toda hora. Como assim? Nós temos esse aqui, ó, n sobre 0.
Qualquer número binomial que tem denominador zero sempre vai dar 1. Quer ver outro? Qualquer número binomial que a parte de cima for igual à parte de baixo, sempre vai dar 1. Qualquer número binomial, quer seja ele sobre 1, sempre vai dar ele mesmo. Então, número binomial 10 está para 1, 10. Número binomial 50 para 1, 50. E o outro também é exatamente o número binomial cujo você tem a parte de baixo uma unidade a menos. Então, se eu fosse calcular assim, vou dar um exemplo, né? Número binomial 3 para 2. Pô, em relação o 2 para 3 tem uma unidade a menos. Então, a resposta vai dar 3. Eu não preciso fazer conta, tá vendo? Número binomial é 50 sobre 49. Vai dar 50. Por quê? Porque a diferença de 49 para 50 é uma unidade. Então é bom você fixar essas ideias aí, porque com isso eu faço o quê? Eu dou velocidade à resolução. Então, alguns números binomiais é importante saber para você ganhar velocidade na resolução. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, aí eu consigo chegar no meu binômio de Newton. Então, até agora, nós tivemos duas ferramentas importantes, né? Saber o número binomial, o que é, e o triângulo de Pascal. Aí eu vou pegar todas aquelas ferramentas, mais aquelas coisas que eu falei, e agora eu vou me debruçar em relação ao binômio de Newton. Primeiro em relação ao nome, binômio. Então quer dizer que tem dois fatores, né? Então quem são? A mais B que eu estou colocando ali, elevado a N. O Alessandro, engraçado, esse Nzinho que está aí é aquele N do triângulo de Pascal? Isso mesmo. N igual a 0, N igual a 1, N igual a 2, é aquele ali. E deixa eu te falar uma outra coisa. Eu estou vendo A mais B elevado a N. Eu lembro que no ensino fundamental nós aprendemos alguma coisa do tipo assim, A mais B elevado ao quadrado, A mais B elevado ao cubo. E lá a gente chamava isso daí de produto notável. Isso, cara, você está certíssimo. Só que agora para a gente o negócio vai ser um pouquinho mais embaixo. Tanto é que o valor que a gente vai calcular não é mais só elevado a 2 ou elevado a 3. Pode ser elevado a qualquer coisa. E o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um método e vamos desenvolver uma forma que é chamada de termo geral, que você consegue fazer a questão nem precisando desenvolver o binômio todo, mas sim fragmentá-lo para poder resolver. Beleza? Então vamos continuar um pouquinho mais. Bom, então aqui eu tenho, né, o meu binômio de Newton, que eu tenho A mais B elevado a N. Não vou chamar isso aí mais de produto notável, quadrado perfeito, essas coisas todas. Não, agora eu tenho meu binômio e vamos desenvolver. A e B pertencem aos reais e o N pertence aos naturais, igual a gente já tinha combinado. Bom, então vamos lá. N igual a 0, você tem A mais B elevado a 0 dá 1. Perfeito? Tranquilo. Se n for 1, aí você tem A mais B elevado a 1 dá 1A e 1B. Se você tem, isso aí já é conhecido, né? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Mas eu queria que você olhasse que eu tenho A mais B elevado ao quadrado é 1A ao quadrado, mais 2A elevado a 1, B elevado a 1, mais A elevado ao quadrado. Beleza. Aí, ao cubo, já começou a apertar um pouquinho mais. Então, eu tenho o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do segundo, mais o primeiro elevado a 1, mais o segundo elevado a 1, mais 3 vezes A elevado a 1 vezes B ao quadrado, mais o A ao cubo. Pois bem, eu queria mostrar para você que aquele nzinho que eu estava lá no triângulo de Pascal, lembra? Que aquele nzinho que eu falei, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que é esse nzinho. Então, esse nzinho que está aí é o expoente. Beleza. Então, se eu fosse montar um triângulo de Pascal, agora com esse n aí, eu queria que vocês olhassem direitinho para aqueles valores que são ali chamados coeficientes e ver se vocês têm alguma coisa que lhe chama a atenção. Tá vendo essa parte amarelinha aí? Olha lá, a primeira coluna tudo 1, aí na segunda linha eu coloquei 1 do lado, aí vamos lá somar? 1 mais 1, 2. Olha o que eu coloquei embaixo, 2. Opa, então peraí. Na parte de baixo, Alessandro, peraí, eu acho que eu já entendi. Isso daí é o triângulo de Pascal? Isso aí. Então, os coeficientes que aparecem lá, quando a gente aprendeu lá atrás, bem lá atrás, falando que aquele era um produto notável,
o que aparecia ali era um triângulo de Pascal, ou seja, estou muito tranquilo. Se tem uma coisa que eu sei que vocês fizeram na vida de vocês, é exatamente o triângulo de Pascal. Só que ele era um pouquinho limitado, né? Até no máximo aí elevado a 3. Agora não. Você vai ver que agora eu vou avançar. Quer ver só? Olha aí. Eu quero a mais b elevado a 4. Aí, como que eu faço isso desenvolvendo o binômio? Ah, se eu vou desenvolver o binômio todo, eu vou no triângulo de Pascal. Aí no triângulo de Pascal, como o n é 4, eu vou nessa linha aqui e vou pegar os coeficientes. Olha eu pegando os coeficientes. Peguei. Como as variáveis lá são a mais b, eu vou multiplicar a com b. Então, eu vou colocar ab em todos. ab em todos. Aí, depois, eu vou desenvolver da seguinte forma. Eu venho como expoente maior ali, a potência é 4, eu vou na ordem decrescente, começando do A. 4, 3, 2, 1, 0. Voltando agora. 4, 3, 2, 1 e 0. Beleza. Como lá tem um sinal de mais, então todos serão com sinal de mais. Pronto. Resolvi. Caramba, cara, é assim então? Eu falei, é assim. Então, b elevado a 0 dá 1, então vai ficar a elevado a 4, 4 vezes a ao cubo b elevado a 1, 6a ao quadrado b ao quadrado, 4a elevado a 1 que dá a, b ao cubo, a elevado a 0 dá 1, então ficou b à quarta. E me tira uma dúvida aqui. Alessandro, se fosse sinal negativo, se fosse sinal negativo, você apenas ia intercalar os sinais. E como é que ficaria isso daí? Cara, você colocando menos, mais, menos, mais, menos, mais, até chegar no finalzinho. Então peraí. Se fosse A menos B, ficaria A à quarta menos 4A ao cubo B, beleza. Depois mais, depois do outro menos, depois do outro mais, isso aí. Então você sempre vai intercalando. Lembrando que o primeiro sinal é negativo e depois vem menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, até quantos termos tiverem. Beleza? Inclusive, eu queria falar um pouquinho a respeito dos termos, que é mais ou menos assim. De acordo com a potência, eu tenho A mais B elevado a 4. Mas se você contar quantos termos tem lá embaixo, tem 5. Então, sempre aparece um termo a mais. Se lá fosse 5, eu teria 6 termos. Se lá fosse 7, eu teria 8 termos. Termos que eu estou falando é cada pontinho que eu tenho. 1A quarta B elevado a 0 é um termo. 4A ao cubo B elevado a 1 é outro termo. Então, eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto termo. Beleza? Então tá. Agora, eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente desenvolver nada mais, nada menos do que a fórmula do termo geral. E eu vou partir desse exemplo. Então, esse exemplo está aqui. E para descobrir a fórmula do termo geral, eu vou trocar o 1, o 4, o 6, o 4 e o 1 por números binomiais. Vou voltar o triângulo que é o triângulo anterior. Então está aqui, ó. Desenvolvi isso aqui. A quarta, A é 4 sobre 0, 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3 e 4 sobre 4. Então estou ocupando os lugares de 1, 4, 6, 4 e 1. O restante, vou fazer a mesma coisa. Vou lá na ordem decrescente, vou voltar daqui para cá e vou colocar meu sinalzinho de mais. Beleza? Tranquilo. Lembrando que a fórmula é o que mesmo? N sobre P, certo? Então aqui eu tenho o primeiro termo, eu tenho o segundo termo, terceiro, quarto e quinto termo. Beleza? Aí eu queria de vocês o seguinte. Vê se vocês conseguem reparar isso daí. Eu tenho no primeiro ali, no primeiro termo, 4 sobre 0. Aí eu tenho A à quarta, eu tenho B a 0. Dá uma olhadinha no B elevado a 0, tá vendo? Quando a parte de baixo é 0, olha lá o B, B elevado a 0. Vai no segundo termo e olha lá, 4 sobre 1, olha o B elevado a 1. 4 sobre 2 no terceiro termo, tá olhando o B? Ó, como a parte de baixo é 2, o B elevado a 2. Pão doce, então peraí. Então o B vai acompanhando conforme a parte de baixo vai repetindo. Isso aí. Se embaixo é 0, B elevado a 0. Se embaixo é 1, B elevado a 1. Se embaixo é 3, B elevado a 3. Tranquilo. Agora vamos olhar o A. Como que eu encontro o A? É só repetir? Não, é só repetir não. Olha só, no primeiro termo, a parte de cima é 4, eu tenho A elevado a 4. Mas no segundo termo,
Olha o que aconteceu. Eu tenho a elevado a 3 e continua a parte de cima 4. Qual é o esquema? É a subtração, que é mais ou menos assim, ó. Termo 1, 4 menos 0, 4, a elevado a 4. Termo 2, 4 menos 1, 3. Termo 3, 4 menos 2, a elevado a 2. Termo 4, 4 menos 3, a elevado a 1. 4 menos 4, a elevado a 0. Eu falei, então acho que eu saquei. Então, se você sacou, você tem a mais b elevado a n, como é que ficaria o termo geral? Bom, ponto de partida. Você viu que quando lá é 0, eu tenho o primeiro termo. Quando a parte de baixo é 1, eu tenho o segundo termo. Então, eu acho que eu posso falar para você que o termo é n sobre p, beleza? A parte de cima é n, embaixo p, sendo que o a é sempre a subtração dos dois, n menos p, e o expoente do b é sempre o pzinho que aparece ali. Agora, o termo, olha lá e repara comigo. Por que o termo é p mais 1? Porque quando eu tenho 4 sobre 0, eu tenho o primeiro termo. Quando eu tenho 4 sobre 1, eu tenho o segundo termo. É sempre uma unidade a mais do que o valor de p. Pronto. Essa formulazinha aí é a nossa fórmula do termo geral de um binômio. Beleza? E é com ela que eu vou partir para as questões um pouquinho mais interessantes. Beleza? Então vamos lá. Bom, eu vou dar os exemplos que mais caem, né, cara? Então dá para citar rapidinho os que mais caem. O que ele cobra direto da gente? Primeira coisa, soma dos coeficientes. Esse é o mais fácil de todos. É como se você desenvolvesse todo aquele binômio da quinta linha, não tem? Fazer as contas desenvolvendo igual eu desenvolvi a questão anterior, o exemplo anterior, e depois somar todos os coeficientes. Só que eu falo com vocês com toda certeza, quando cair uma situação dessa, você não precisa esquentar a cabeça. Por quê? Porque toda vez que o cara pede somente a soma dos coeficientes, basta você fazer o seguinte, substituir a variável por 1. Então, quando eu substituir a variável por 1, que a variável ali é x, 1 mais 1, 2, 2 elevado a 5, 32. Pronto, resolvi a questão. Cara, então peraí, Pão Doce. Quando você tem que resolver a soma dos coeficientes, é só trocar as variáveis por 1, isso aí. Mas é uma variável, e se tiver mais? Não, que espera um pouquinho. Vamos lá. Nessa daqui, olha só que loucura. O que eu vou fazer? Eu vou substituir a variável por 1. Todas as variáveis por 1. Então, substituindo por 1, eu tenho aquela contaiada enorme. Aí eu tenho 3 mais 2, 5, menos 1. E ficou 4 elevado a 6. 4 elevado a 6, 4.096. Fácil? Facílimo. Substituir a variável por 1 e fazer as devidas contas. Ok? Vamos lá. Terceiro exemplo. O terceiro exemplo é um jeito também que ele já determina qual é o termo que ele quer. Esse aí é o mais fácil de todos. Por quê? Porque a primeira coisa que eu vou fazer é lembrar da minha formulazinha. A mais b elevado a n eu tenho um termo que é p mais 1, n sobre p, a elevado a n menos p, b elevado a p. Beleza. Bom, aí eu vou mostrar para vocês quem é a, quem é b, quem é n e quem é p. Então vamos lá. O n é 7, que é o expoente. O a é o primeiro termo, que é 2. O b é menos x, que é o segundo termo. Pego com sinal e tudo. E o p mais 1 é o que determina o termo. Então, p mais 1 é 4. Logo, p será igual a 3. Agora, o que eu vou fazer? Substituir tudo na minha fórmula do termo geral. Então, tá ali, ó. Aonde tem p, estou colocando 3. Aonde tem n, estou colocando 7. Aonde tem o b, eu coloquei... Na verdade, nem menos x eu coloquei, né? Eu coloquei menos 1 vezes x. Isso aí já é uma dica para vocês. Toda vez que tiver um sinal de menos, cara, lembra que aquele sinal de menos não está avulso. É o menos 1 que multiplica. E isso, em termos de conta, depois, vocês vão ver que vai fazer toda a diferença. Então, vamos lá. Resolvi 7 para 3, que dá 35. Aí eu tenho 2 elevado a 7 menos 3, que eu vou resolver. Distribuir a potência, você pode ver que colocou menos 1 elevado a 3 e x elevado a 3. Agora eu vou resolver. 2 elevado a 4, menos 1 elevado a 3, vou ver quanto que dá. Isso aí vai dar 16 vezes 35, que dá 560, menos 1 elevado a 3 dá negativo porque o expoente é ímpar, então logo a resposta dará negativa também. Pronto, o quarto termo é menos 560 vezes x ao cubo. Resolvido. Beleza? Vamos para outra?
Então tá. A quarta questão, ele quer o seguinte, ele quer saber qual é o valor de y, sabendo que o resultado de um dos termos é 80x ao quadrado. Nessa daí, eu não sei qual é o termo, mas aí qual é a sacada dessa questão aí? Essa sacada da questão, eu vou desenvolver o meu binômio até o momento que eu encontre alguma coisa relacionada a x, porque eu vou pegar o x elevado ao quadrado e vou igualar no momento certo que eu vou te falar daqui a pouquinho. Então vamos lá. A fórmula está aqui, o n está aqui, o x está ali e o b é o próprio y. Beleza. Eu não tenho p. Notem que eu não tenho p, mas o p daqui a pouquinho eu vou descobrir. Então, desenvolvendo, ó, eu tenho 5 sobre p, x elevado a 5 menos p vezes y elevado a p. É nesse momento que eu estou vendo o x sozinho, eu vou igualar ao que ele está mandando lá em cima, que é 80x ao quadrado. Então, eu estou igualando para você o 5 menos p, eu vou igualar a 2, porque eu tenho 80x elevado ao quadrado. Aí eu pegando isso aqui, igual a 2, então eu descubro que o meu p tem que ser 3. Para quê? Para que esse resultado dê 80x ao quadrado. Você vai perceber agora, nesse momento, que eu vou pegar o 80x ao quadrado e vou igualar. Ó, então 80x ao quadrado é igual a quando eu encontro um p igual a 3, aí eu estou substituindo já, e vou desenvolver a conta. Então ali estou desenvolvendo 80x ao quadrado, repetir de novo. Então ali resolvi 5 sobre 3, que deu 10, 5 menos 3, que dá 2, e agora eu vou dar uma simplificada. Simplificando aqui, já cortei x ao quadrado com x ao quadrado, 0 com 0, sobrou 8. 8 igual a x ao cubo, igual a y ao cubo. Acabo de encontrar que o y é a raiz cúbica de 8, y é igual a 2. Então aí já começa eu ter uma sacada de como é que você fez mesmo? Eu falei, cara, alguma coisa ali ele quer saber o valor de y. Beleza. E para saber o valor de y, ele falou que é 80x ao quadrado. Então eu peguei aquele 80x ao quadrado, como eu sei que ele é uma parte do binômio, eu igualei ao meu binômio. Porque se eu igualar, com certeza eu vou tentar descobrir o y. E que momento foi? Ao momento que o x ficou sozinho, eu peguei o expoente do x e igualei ao expoente de 80x ao quadrado. Em outras palavras, igualei a 2. Ok? Vamos lá. Outra para a gente treinar. Essa aqui eu quero que o meu x seja igualado a 21. Então vamos lá. A fórmula está aqui. Quem é o A, quem é o B, quem é o C. Beleza. E agora, Condor? E agora eu vou substituir. Substituir. Vem cá. Em que momento você vai igualar o x elevado a 21? Cara, quando o meu x ficar sozinho ali. Então eu vou usar muita propriedade de potência. Então vamos distribuir ali, ó, o 14 menos p, vou fazer uma distributiva, e o p também vou distribuir para dentro do parênteses. Então aqui, ó, você já pode ver que ficou 3 elevado a 14 menos p, e 4 vezes 14, 4 vezes menos p, deu 56 menos 4 menos p. Aí eu distribuí lá do outro lado também, ó, 2 elevado a p e 2 elevado a p vezes menos 3, menos 3p. Agora eu vou usar a propriedade de potência mesma base, repete a base e soma os expoentes. E quando eu somei o expoente, olha o que aconteceu, 56 menos 7p. O x está sozinho? Tá. Opa, é a hora que eu vou igualar a 21. Ó, igualei, encontrei o p. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aonde tem p e vou substituir na própria equação que eu acabei de circular ali. Mostrei o 56 menos 7p. Então, substituindo, pode ver que eu já substituí. Aonde tem p, eu já coloquei o resultado e simplesmente vou fazer conta agora. Fiz algumas contas, dei uma conta bizarra. Eu já poderia ter parado lá em cima. Mas aí, como eu já estou aqui em casa tranquilo, fazendo para vocês, então, ó, desenvolvi, deu esse número absurdo. Beleza? Então, esse aí, ele já me deu com quem eu vou igualar a variável. Então, vamos lá, mais um pouquinho. A soma dos algarismos, olha só, hein? Não esquece, a soma dos algarismos do termo independente. Essa daí é nada mais nada menos em relação ao termo independente.
Toda vez que eu quero falar termo independente, é que ele não depende do x, ou seja, é aquele termo que não tem x. E aí, cara, vamos pensar. Para eu desaparecer com x no binômio de Newton, basta que a potência dele seja zero. Porque x elevado a zero, y elevado a zero, z elevado a zero, dá 1. Então, toda vez que eu quero falar termo independente, ele está falando bem assim, filho, pegue a sua variável e eleve a zero. Quer ver só? Vamos lá. Bom, aí vamos lá. Quem é o A, quem é o B, quem é o N. Beleza. Inclusive tem uma dicasinha ali, cara, que eu já coloquei. Toda vez que tiver fração, e principalmente a variável estando embaixo, cara, a primeira coisa que deve fazer, ó, inverte e joga o expoente lá para negativo. Você vai ver que é muito mais simples na hora de desenvolver. Então, como eu tenho isso aqui, de novo, não tenho P. Aí, observação importantíssima que eu falei, termo independente de x é quando x é elevado a zero. Então, vamos lá. Chegando aqui, eu faço lá substituindo as coisas. Agora eu vou aplicar a distributiva até o x ficar sozinho, hein? Aí eu apliquei, então 2 elevado a 8 menos p. Aí o menos 1 multiplicou, ficou menos 8 mais p. E aí ficou x elevado a p. Agora, potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Somei. P mais p dá 2p. Agora que o x está sozinho, como é termo independente, esse expoente tem que ser igualado a zero. Igualei a zero, encontrei P. Beleza? O que eu faço? Volta para lá. Vamos substituir o 4? Já estou substituindo. Então, nesse caso aqui, o número binomial 8 sobre 4 vai dar 70. 2 elevado a 4 é x elevado a zero. 70 vezes 16, 1120. Logo, a soma desse termo independente, os algarismos, seria 1 mais 1 mais 2 mais 0. Então, resposta 4. Beleza? Pesadinho, né, cara? Trabalhoso. Mas é muito legal. Depois que você pega a manha, você vai ver que sempre eu vou lá, quando deu problema, eu vou no P e conforme vai indo, eu vou desenvolvendo. Vamos ver outra aqui. Então, mais uma coisa que se pede: termo médio. É o termo que está exatamente no meio. Lembra que teve alguns minutos atrás que eu falei para você o seguinte: quando o n é 6 é porque eu tenho 7 termos. Quando o n é 7 é porque eu tenho 8 termos. Quando o n é 9 é porque eu tenho 10 termos. Sempre tem um termo a mais. Então, dica boa. Você só vai conseguir termo médio é o que está no meio. Você só vai conseguir termo médio a partir do momento que o n for par. Porque se o n for ímpar, é impossível ter termo médio. Porque a quantidade de termos só vai ter uma quantidade ímpar se o n for par. Sacou? Aí eu tenho um termo médio, o termo que está exatamente no meio. Então, nesse caso aqui, o meu termo médio é o quarto termo. Inclusive, algumas vezes, você vai ver que ele chama de termo central. Então, termo central, termo médio é a mesma coisa, certo? Bom, aí, pega minha formulazinha de novo, vejo lá que como eu quero o quarto termo, P mais 1 sendo 4, eu tenho 3 mais 1, que é, no caso, o P igual a 3. Aí, como eu já descobri que o P é igual a 3, eu acho que eu só vou substituir. Inclusive, esse daí você viu que eu nem chamei de A, nem de B, nem de C, já estou indo direto ao assunto. Então, o meu A é x, então ficou 6 menos 3, e o meu B está representado aí. Tranquilo? Então, vamos lá. Finalizando aí, 2 elevado a 3, e aí eu tenho. Pronto. Cheguei ao ponto 160 x ao cubo. Ok? Gente, espero ter ajudado vocês com essa aula de binômio de Newton. O binômio de Newton, basta mesmo agora, é só praticar, cara, porque as dicas, as situações que podem ocorrer estão aí. Bom, tem uma outra coisa que eu preciso falar para vocês, que vocês tiveram uma aula de probabilidade, e na aula de probabilidade se falou muito de distribuição binomial. E aquela distribuição binomial que o professor de probabilidade utilizou tem tudo a ver com o binômio de Newton. Inclusive, alguns professores até citam isso daí. Como é que é no caso da distribuição binomial? Como vocês podem ver, que aquelas questões de probabilidade sempre tinha duas coisas. Por exemplo, a peça de uma fábrica sai boa ou ruim? 2 termos. Um casal nasce sexo masculino ou feminino? 2 termos. Então, sempre na distribuição binomial, que o professor usava na probabilidade, você pode ver que ele tem sempre duas coisas, que na verdade a gente até fala na hora lá, que é fracasso ou sucesso.
Então, por isso que ele fala de distribuição binomial. Ele só tem duas opções. Quer ver uma outra coisa? Vou dar um exemplo assim para vocês. O cara usa distribuição binomial do tipo assim, ó, eu quero ter 5 filhos. Qual é a probabilidade de nascer 2 filhos do sexo masculino? Então, nascer 2 filhos do sexo masculino pode ser o primeiro filho, pode ser o segundo, pode ser o último, pode ser os 2 últimos. Então, o que acontece? Como é distribuição binomial, o cara só pega a probabilidade de nascer homem ou mulher e o expoente será exatamente o que você quer. Então, naquelas distribuições binomiais de probabilidade, dá para usar realmente o binômio de Newton. Tá bom? Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Espero ter ajudado vocês. Um abraço, gente.